Olá pessoal, tudo bem? Finalmente chegou aí o dia de nós começarmos, o nosso intensivo aí nas fontes Xbox One Fat, onde nós vamos começar aí a distribuição dos conteúdos nessas 3 aulas. Eu sou o professor Celso Castro Muniz, aqui da Instrutiva, eu vou ser o facilitador, e eu que estarei aqui disponibilizando para vocês esses mega conteúdos nessas 3 aulas. E detalhe, esses conteúdos são exclusivos desse grupo e é somente aqui nesse grupo que nós estaremos disponibilizando essas aulas, ok? As soluções e as dicas que nós vamos passar aqui, como eu já disse, é exclusivo desse grupo. Não vai ser divulgado em nenhum outro lugar, a não ser para você que está fazendo parte do nosso grupo VIP, aqui do nosso intensivo em fontes do Xbox. Sendo assim, eu quero que você fique ligado nas datas. Nós estaremos postando 3 aulas, uma na segunda, que é hoje, quarta e sexta. Tá bom? E antes de nós começarmos os conteúdos das aulas, eu preciso dizer algumas coisas que são muito importantes. A primeira questão que eu quero passar para você é que o nosso grupo ele vai ficar fechado, ou seja, você não vai conseguir postar alguma mensagem, alguma coisa no grupo, para não ficar poluição do grupo. A nossa intenção é que você receba as aulas e que você possa acessar. Então você já sabe, quando nós postarmos algum material, é concernente à aula, não é nenhum comentário de uma outra pessoa. Então, pelo menos por enquanto, nesse período das 3 aulas, vamos permanecer com o grupo fechado. A segunda dica que eu quero dizer para você, que é muito importante, caso você tenha alguma dúvida, basta você nos chamar no privado, que nós teremos o prazer de te atender e te ajudar para sanar qualquer das dúvidas que você possa ter com relação às aulas, ok? Eu quero dizer para você que eu preparei esses conteúdos para você com muito carinho, com muita dedicação, além disso com muita pesquisa, porque na verdade não são conteúdos simples, são conteúdos que você não vai achar tão fácil por aí. Então, fique sabendo que foi um conteúdo preparado com muito carinho e eu espero, e eu tenho quase certeza que ele vai te ajudar muito aí com relação à manutenção das fontes do Xbox One Fat. Então, o tema da nossa primeira aula vai ser o panorama da fonte. Vou explicar para você todas as partes que compõem essa fonte. Então, a primeira aula nós vamos falar da fonte playback, do retificador de entrada, nós vamos falar do conversor ILC, do retificador 5. Eu vou mostrar isso para você, toda a para você entender de fato como é que é dividida essa fonte do Xbox One Fat. Okay? Então é importantíssimo a primeira aula você não perder, porque nós vamos fazer um panorama para depois nós começarmos a explicar todas essas partes a partir da segunda aula. Então não perca, fique atento, essa aula é muito importante, você precisa assistir. Então esse é o mega conteúdo que nós vamos preparar para você na nossa primeira aula. Se você tiver alguma dúvida, pode nos chamar no privado, que estaremos aqui prontamente disponível para te atender. Lembrando que a próxima aula vai ser publicada na quarta-feira, tá? Então hoje, segunda-feira, estamos disponibilizando a primeira e a próxima aula será disponibilizada na quarta-feira e você não pode perder. Outra dica que eu quero dar para você, deixa esse teu grupo fixado para que ele apareça primeiro aí acima de todos os grupos, porque você vai saber realmente de imediato quando nós acabamos de postar as aulas e algumas mensagens para você. Então, deixe fixado, dê uma prioridade aí para esse grupo, que eu tenho certeza que vai valer a pena, porque vai te ajudar muito com relação à nossa imersão no Xbox One Fat. E se você deixar fixado, você não vai perder nada, porque está fixado, já aparece a mensagem para você, você já atentamente já assiste as aulas, recebe outros tipos de conteúdos e os nossos avisos. Então, seja bem-vindo nessa aula. Eu espero que ela possa fazer uma grande diferença no seu dia a dia de trabalho. Um grande abraço e até a próxima aula. Obrigado. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Celso. Prazer estar por aqui. Vamos para a nossa primeira aula, hein? Lembrando que é segunda, quarta e sexta, com conteúdos exclusivos da nossa fonte do Xbox One Fat. Ok? Então, hoje a nossa aula, conforme prometido, é um panorama geral da placa, todas as partes que as compõem e o seu funcionamento, Nós vamos aprofundar um pouco no funcionamento. Claro que, são 3 dias que nós vamos estudar todo o funcionamento da fonte, mas para manutenção, tudo que for necessário para você consertar essa fonte, nós vamos passar assim. Afinal de contas, a fonte chaveada é um universo complexo, Mas tudo que for necessário para você consertar essa fonte e ter êxito na manutenção, e nós vamos passar todas as dicas e macetes para você. Uma coisa é se aprofundar no conhecimento de funcionamento, outra coisa são procedimentos de manutenção. Então, nosso intuito aqui é passar para você vários procedimentos de manutenção para você ter sucesso e como você saber se virar com essa fonte, mesmo que nós não tenhamos documentação. Estou fazendo algumas documentações, E nós vamos estar distribuindo também essas documentações para vocês, tá bom? Então, vamos para a nossa primeira aula. Tenho certeza que vai ser muito interessante. Você vai se familiarizar com toda a fonte, já vai entender como elas são todas as partes, porque não tem como nós consertarmos uma fonte sem entender como que ela se divide, quais são as fontes que estão inclusas, dentro dessa placa, como é que ela funciona. Então é muito importante essa aula para você entender uma visão panorâmica dessa fonte, que é o objetivo da nossa primeira aula. Então, vamos para a nossa aula. Então aqui está a nossa fonte, Aqui nós temos o lado top da fonte, a parte frontal, desde a entrada AC e a saída de 12,5 aqui o controle de PS1.
Nós temos aqui nessa placa, que é o lado top dela, que está aparecendo para você, né? E aqui nós temos o lado bottom, com os seus respectivos circuitos integrados que controlam essa fonte. Aqui está a linha de óbito, né? E nós vamos aprender a função de cada circuito integrado desse, qual é o papel fundamental entre eles. E um grande segredo de qualquer fonte, né, provavelmente essas fontes que nós não temos documentações, né, nós estamos elaborando a documentação dessa fonte, né, dentro da medida do possível nós vamos liberando para você também. O que acontece? É que você precisa, quando você não tem esquemático, né, então você precisa entender de datasheet. Né? Então todas as informações que eu vou passar para você dessa fonte foi tirado de datasheet. Né? Então, estudando os datasheets é que eu chego na conclusão de como essa fonte funciona e entendendo como ela funciona, então eu passo para você todas as partes de técnicas de manutenção, porque não dá para nós falarmos aqui, passar um monte de dicas e macetes para você de manutenção nessa fonte, sem antes eu entender como funciona. Né? Então eu entendo a fonte, estudo a fonte, pego mais meus conhecimentos de fonte que eu já tenho, somo tudo isso aqui e agora vou gerar conteúdo com muitas dicas práticas, rápidas e fácil você consertar. A fonte é dividida em duas partes, né? Nós podemos ver aqui na parte de baixo da placa que tem essa trilha limpa aqui, ó. Né? Se você observar, né, essa parte toda sem componente aqui, o que nós temos aqui? Esse lado aqui primário, esse lado aqui nós temos secundário. E independente da topologia, da tecnologia do primário ou independente da tecnologia aplicada no secundário, aqui nós temos o primário da fonte e aqui nós temos o secundário. Então todos esses componentes que estão do lado de cada transformador são secundário, todos esses que estão do lado da esquerda que você está vendo aqui é primário. Então essa fonte nossa ela é dividida em primário e secundário, né? E você fica bem claro isso você observando essa divisão onde nós não temos componente, né? Existe essa distância que você está vendo entre essas trilhas, como você está vendo, isso aqui é uma distância padrão que exige das fontes para que ela mantenha uma rigidez elétrica, ou seja, ela suporte até 1.500 a 3.000 volts de distância. Essas distâncias são preparadas para 1.500 a 3 kV para que tensões aqui não causem centelhamento no primário nem primário para o secundário e assim vice-versa, tá? Então agora nós vamos entender bem como é que é a divisão dessa fonte. Você olhando para ela aqui, você talvez não entenda a função desses MOSFET. Tem dois MOSFET aqui, tem dois MOSFET aqui, tem um retificador aqui, tem esse circuito integrado, tem mais esse circuito integrado, tem mais um circuito integrado, tem um MOSFET, tem um diodo retificador aqui, tem os transistorzinhos. Então nós precisamos entender, a primeira coisa é como é que essa fonte vai se dividir, tá? Então eu já preparei um documento aqui, nós vamos estar entregando para você aí no grupo, para você poder assistir essa aula, ter o auxílio desse material que eu preparei para a aula de hoje. Vou estar falando com o meu pessoal para eles estarem mandando aí no grupo para você. Então provavelmente na hora que ela for postar a aula, juntamente com isso já vai te mandar aí também junto vai mandar junto com você já o documento para que você possa acompanhar a aula, já está em PDF. Já fiz e distribuí ele em PDF para você. Então vamos para a nossa aula. Hoje é um panorama geral de funcionamento dessa fonte, para você entender. A hora que você bater o olho aqui, você fala, já sei o que é a função de cada um desses caras aqui. Hoje nós vamos focar mais na divisão da fonte, né? Nem tanto na parte de todos os circuitos integrados, mas os principais aqui como, né, retificador simples e conversor ressonante, nós já vamos focar hoje, para você já entender bem toda a etapa de funcionamento dessa fonte, tá bom? Então, essa é a nossa aula. Quais as partes que estão envolvidas nessa fonte? Como é que ela está dividida? Como é que você identifica cada uma delas? Porque se você entender isso, vai ficar muito mais fácil você entender a sequência de start que nós vamos falar na próxima aula, tá bom? Então vamos para a aula. Quero que você preste bastante atenção, porque essa fonte é bem difundida, é uma fontezinha de certa forma com tecnologia bem avançada, conversores ressonantes, retificadores simples, etc. Eu quero estar explicando para você como é que cada um disso aqui funciona. Então vamos para a nossa aula. Então olha só, nós temos aqui, tirei uma foto da fonte, né, que estava ali agora, estava mostrando para você, e nós vamos começar. Aqui nós temos a divisão dessa fonte. Esse bloco até aqui que você está vendo, essa parte aqui, tá? Essa parte aqui, onde tem o cabo de AC, que é a entrada AC está aqui. Esse cara aqui nós chamamos ele de filtro RFI. É o filtro com relações a compatibilidades eletromagnéticas, para evitar que todos os ruídos da fonte possam vir para a rede, tá? Então essa parte aqui nós chamamos ela de filtro RFI.
Essa daqui é a nossa ponte retificadora de entrada, é o nosso retificador de entrada. Tá? Essa aqui é a nossa ponte retificadora. Né? Esses dois rapazinhos aqui é o capacitor de filtro, escrevi capacitor, né? Mas esse aqui é o nosso capacitor de filtro. Os dois capacitores de filtro são dois capacitores que estão ligados em paralelo, né? São dois capacitores em paralelo do nosso capacitor de filtro do nosso retificador. Já eu explico melhor isso aqui para você, tá? Então nós temos, falando assim, RFI, né? Que está aqui, RFI. Nós temos ponte retificadora. Aqui nós temos os dois capacitores de filtro, né, dois capacitores de filtro. Agora, partindo para cá, ó, essa parte aqui, ó, é a nossa fonte standby. Tá? Que usa um TNY 276, que é o TNY, nós vamos estudar ele. Tá? Então, esse daqui é a nossa fonte standby. Essa aqui é uma fonte standby, né? É uma fonte standby com topologia flyback. Tá? Essa aqui é uma topologia flyback. Então, esse modo aqui é responsável por gerar a tensão de 5 volts de standby. Essa tensãozinha aqui, 5 volts standby. Então nós temos aqui uma fonte de standby. Qual a importância de você já definir retificador e fonte standby? Porque são os dois circuitos que primeiro funcionam nessa fonte. Nós vamos aprender isso quando nós formos estudar a sequência de start. Né? Aqui nós temos os capacitores de filtro da nossa tensão de 5 volts. Aqui é o capacitor de filtro da nossa tensão de 5 volts. Aqui, observe que nós temos essa fonte num todo aqui, eu vou pegar aqui para você, essa fonte aqui num todo, essa aqui também. Essa aqui é a nossa fonte principal. Ela é responsável pela alimentação dos 12 volts. Essa aqui é a nossa fonte principal. Se nós observarmos bem, nós temos aqui ó, um retificador de entrada. Ela não tem PFC, esse modelo de fonte não tem PFC. Então ele tem um retificador de entrada normal, né? Ele tem aqui a fonte flyback, que é a nossa fonte standby, e ele tem também aqui a nossa fonte principal. A nossa fonte principal ela tem as suas divisões, né? Então vamos pensar, a nossa fonte principal aqui, se você observar, ela usa dois MOSFETs. Né? Por quê? Esse da cara aqui é o nosso half bridge. Ele usa uma topologia de MOSFETs, são duas chaves, né? Dois MOSFETs, já você vai ver melhor. Tem o transformador, né? Então ele faz uma topologia LLC. Esse cara aqui é os dois MOSFETs da nossa topologia half bridge, por isso que eu coloquei a half bridge do LLC. Então esses dois MOSFETs faz parte do controle do transformador aqui do PWM. Esse cara aqui é o transformador, né? E esse capacitor aqui é o capacitor ressonante. Então nós temos aqui o transformador do nosso conversor ressonante e esse aqui é o nosso capacitor ressonante. Então vamos observar aqui assim. Então nós temos aqui a nossa meia ponte, que é a half bridge, formada por dois MOSFETs, nossa HB. Nós temos aqui o transformador do nosso conversor ressonante, o transformador, né? E aqui nós temos o nosso capacitor ressonante, que a gente chama de CR, que é o nosso capacitor ressonante, tá? Então aqui é o transformador do nosso tanque LLC, né, do nosso fonte principal. Aqui nós temos, observe, dois MOSFETs. Aqui nós temos dois MOSFETs. Esses dois MOSFETs que você está vendo aqui, né, esses dois MOSFETs aqui, eles vão substituir os diodos. Nós estamos acostumados o quê? Eu tenho um transformador, né, com a derivação central, eu coloco um diodo aqui, né? Coloco outro diodo aqui e faço um retificador, que é o GND, né? Nós estamos acostumados com isso daqui. Ok? E aí o que acontece? Só que agora nós não usamos mais o diodo. No lugar do diodo, vai esses dois, no lugar de você ter D1 e D2, o que nós temos? Nós temos Q1 e temos também Q2, que são esses dois MOSFETs que você está vendo aqui. Então esses dois MOSFETs fazem parte do nosso retificador síncrono. Nós vamos aprender o que é esse tal de retificador síncrono. Então sai os diodos e entra MOSFET, por isso ele se torna síncrono. Então o retificador aqui é com base em MOSFET. Então esses dois MOSFETs são os MOSFETs do retificador síncrono. Aqui logo à frente nós temos os capacitores de filtro da nossa tensão de 12 volts. Aqui nós temos os capacitores de filtro da nossa fonte de 12 volts, né? Capacitor de filtro
da tensão de 12 volts, beleza. Aqui nós temos a saída, ó. O que nós temos na saída aqui? Aqui na saída nós temos, né, aqui nesse fio amarelo aqui nós temos a linha de 12, né, esse fio preto aqui nós temos o GND, esse fiozinho vermelho aqui é o 5 volts standby e esse fio azul é o PS-ON, né, o nosso Power On, ok? Então aqui é o nosso controle de PS-ON. Então essa fonte aqui, se você analisar bem ela, o que nós temos aqui de interessante? O que nós temos aqui que nós devemos pensar bem? Nós podemos dividir essa fonte em 4 partes. E é muito importante nós termos essa visão da divisão dessa fonte em 4 partes. Porque senão fica muito mais complicada a nossa manutenção. Então, ao olhar nessa fonte, nós temos que pensar. Nós temos um retificador de entrada, um RFI, né, mais retificador de entrada, né, mais retificador de entrada, onde isso vai gerar uma tensão no nosso capacitor de filtro, da entrada CF1, vamos chamar assim, né. Nós temos, paralelo a isso, nós temos que lembrar que nós temos uma fonte standby, né, nós vamos encontrar aqui uma fonte standby, né. Essa fonte standby vai ser responsável por gerar a tensão de 5 volts. E saindo daqui nós vamos para um conversor principal. Esse aqui é o nosso conversor, vamos chamar aqui, conversor ressonante. Né? Aqui nós vamos para o conversor ressonante. Esse conversor ressonante também é alimentado pela fonte standby. Né? E detalhe, e saindo do nosso conversor ressonante, nós vamos para um retificador síncrono. Esse retificador síncrono, onde nós temos os 2 MOSFETs no lugar do diodo, até que gera-se aqui então a nossa tensão de 12 volts standby. Então, nós temos que pensar nesses 4 circuitos diferentes que existem nessa fonte. Né? Retificador de entrada com RFI, fonte de standby, conversor ressonante e retificador síncrono. Por que eu falo retificador síncrono? Porque isso aqui passa a ser um circuito que inclusive tem um CI de controle. Então nós vamos considerar esse cara como muito importante na nossa análise, porque não é um simples retificador como os demais nós estamos acostumados. Então quando você olhar para essa fonte, você pensa, eu tenho que dividir essa fonte em pelo menos 4 partes. Retificador de entrada, fonte standby, conversor ressonante e retificador síncrono. Se você já começar a imaginar que essa fonte, nós vamos dividir essas 4 partes, já começa a ficar mais fácil. Porque eu vou ter um circuito integrado para fazer a fonte standby. Eu tenho um circuito integrado para fazer o conversor ressonante. E eu tenho outro circuito integrado para fazer o retificador síncrono. Então, imagine, nós temos aqui pelo menos 3 CIs muito importantes nessa área dessa fonte chaveada. É por isso que é importante nós sabermos dividir isso aqui. Então essa daqui é as divisões básicas dessa fonte, né? Divisões básicas. É claro que eu não entrei. Então, vamos pensar, vamos recapitular, né? Aqui, RFI mais retificador, filtro do nosso retificador, fonte standby, né? A fonte standby. Aqui nós temos a nossa topologia half bridge, o capacitor fazendo o tanque LLC junto com o capacitorzinho aqui, e nós temos aqui o nosso retificador síncrono e o filtro de 12 volts. Então a visão que você deve ter olhando para essa fonte é exatamente essa que eu coloquei aqui nas diagramações aqui para você dar uma olhadinha. São essas diagramações que você deve prestar atenção, que já está feito esse documento. Nós vamos aí liberar ele para você. Então, ao olhar nessa fonte, você deve imaginar essas partes, né? E dividi-las muito bem, porque nós temos aqui 4 coisas importantes você pensar. Tá aqui, né? Nós temos aqui. Aqui, 2. Aqui, ó, 3 e aqui 4. 4 circuitos que você deve olhar e já separar rapidamente aí na sua visão, para que você tenha sucesso na hora da manutenção dessas fontes. Aqui, ó, 1, né? Aqui, ó, 2, aqui, 3 e aqui 4. Então, 3, 1, 2.
Essa visão você já tem que ter. Depois na sequência de start, que eu vou dizer, quem funciona primeiro, 1, 2, 3 ou 4, depende do comando PSO, etc. Vai ficar muito mais fácil você já imaginar na hora de você fazer aí a manutenção dessa fonte. Então vamos deixar claro, esses 4 circuitos você deve anotar aí, já decorar, né? Anotar e decorar para você bater o olho nessa fonte, você já sabe, já sei como funciona. Já sei que aqui é o retificador, vai aprender qual a tensão que tem aqui. Já sei a fonte standby, como é que ela funciona, qual é a partida dela. Já sei quando é que esse cara funciona, já sei quando é que o retificador 5 funciona. Então vai ficar muito mais fácil a nossa vida após você já observar a fonte, já enxergando ela da maneira que eu estou falando para você, ok? Então aqui, agora vamos por partes, né? Vamos por partes. Aqui nós temos o nosso filtro, né? Que nós chamamos aqui filtro RFI. Qual é a intenção desse filtro? Nós temos aqui as bobinas, né? Temos os capacitores CX, temos os capacitores CY. Qual é a função desse circuito? Aqui está, aqui vai entrar AC, e aqui vai sair AC, né? Esse aqui entra AC e sai AC pelo nosso filtro. Aqui vai ter os varistores, né? Vai ter os NTCs, etc. Mas agora é entender o bloco de funcionamento. Qual a ideia desse circuito? Eliminar ruído. Eliminar ruídos. Que ruído, professor? A fonte que está aqui, o conversor LLC, a fonte de standby, são elementos totalmente ruidosos, né? São muito ruidosos. Sendo assim, o que é necessário? Eu não posso injetar ruídos na rede. Existe uma compatibilidade eletromagnética chamada EMC. A EMC vai reger todas as questões de compatibilidade eletromagnética, ou seja, o quanto de ruído essa fonte gera aqui, o quanto percentual é permitido ele injetar na rede aqui. Então, essa fonte aqui, chamada filtro RFI, está aqui por questões de compatibilidade eletromagnética, ou seja, a maioria dos ruídos gerados pela fonte vão ser atenuados por esses filtros, junto com os capacitores de filtros aqui, para que uma baixa amplitude permitida por lei, de acordo com as questões de compatibilidade eletromagnética, seja injetado no AC e com isso não venha, vamos dizer assim, não venha prejudicar outros equipamentos que estejam conectados na rede. Porque você tem que imaginar, fazer sentido para você, aqui está a fonte do game, né? Mas nessa mesma rede que está aqui nessa rede, não tem só a fonte do game conectada. Aqui também existe TVs, aqui também existe equipamento de som, aqui existem vários outros equipamentos que estão conectados aqui. E eu não posso pegar, gerar uma ruideira danada, injetar esses ruídos aqui na nossa rede, e esses equipamentos que não tem nada a ver, ter que pagar pelos ruídos gerados pela nossa fonte. Então quem vai evitar que isso aconteça é exatamente o nosso filtro RFI. Um filtro RFI bem elaborado, ele vai pensar em algumas questões. Proteção de sobrecorrente, quando pensa-se no fusível, né? Pensando no fusível. 2, o filtro também vai pensar na questão da transiente de tensão. O que é a transiente de tensão? Por isso, para evitar a transiente de tensão, nós vamos usar aqui um varistor. Né? As fontes utilizam os varistores. Né? 3, nós temos que pensar também na questão da irrupção. O que vem a ser a irrupção? Quando você ligar na tomada aqui, devido a ter capacitores, etc. na fonte, não dê aquele pico de corrente tão elevado. Né? Você quer dar uma corrente muito elevada e depois a normal está aqui. Imagina o pico daqui, a corrente normal está aqui, mas olha o pico que deu na hora que ligou. Quem que vai eliminar essas irrupções que nós chamamos na hora que liga? São os NTCs. Então eu preciso eliminar as irrupções com os NTCs. E agora pensando na compatibilidade a questões eletromagnéticas, aí nós vamos pensar nos filtros, nos indutores de modo comum e também nos capacitores CX e CY para adequar a questão de imunidade a ruídos, ou seja, evitar que ruído gerado aqui pela fonte venha aqui para a nossa rede elétrica. Então, esse circuitinho aqui
tem a função de fazer proteção de sobrecorrente quando tem fusível, transiente de tensão quando usa varistores. Outra questão também importante são a irrupção, quando você ligar na tomada ela vai evitar picos de corrente, e a compatibilidade de ruídos, que é a principal função desses indutores e capacitores colocados nessa linha, tá? Então, lembre-se, quando você pensar em filtro RFI, lembre-se que você tem que considerar todas essas questões que eu estou passando aqui para você. Vamos continuar. Saindo do nosso filtro RFI, nós vamos para o retificador de entrada. Nesse retificador de entrada, o que nós temos? Nós temos aqui uma ponte retificadora, né? Uma ponte retificadora, que nessa ponte retificadora, a maioria de vocês já conhece, né? Usa-se 4 diodos internos, né? Ligado em ponte, onde depois do filtro vai entrar aqui AC no centro das nossas duas pontes, que vai sair positivo e aqui vai ser negativo, e saindo aqui do negativo, vai para o negativo dos capacitores de filtro, do positivo aqui, vai para o positivo aqui dos nossos capacitores de filtro, que são esses dois capacitores aqui, tá? Então olha só, então o que nós vamos ter aqui? Qual é a ideia? Aqui nós vamos ter AC, né? Aqui nós vamos ter AC, você vai depois trabalhar com o teu multímetro aqui em AC. Aqui nós já vamos ter DC filtrada. Aqui nós já vamos ter DC. DC de quanto? Essa tensão DC aqui, ela varia de acordo com a rede elétrica. Vamos imaginar uma rede elétrica em 110 e uma rede elétrica em 220, por exemplo, né? Se eu estiver com a rede elétrica em 110, a tensão DC filtrada nesses capacitores aqui, elas vão ser exatamente 110 vezes raiz de 2, vai dar em torno de 155 volts. Se eu estiver em 127 vezes raiz de 2, vai dar em torno de 179 volts. Se eu estiver em 220, a tensão desse capacitor será em torno de 310 volts. Então, essa tensão filtrada aqui DC nesses capacitores, por causa do nosso retificador, que a nossa rede elétrica ela é isso aqui, o retificador detecta esses picos aqui. Então, por causa dele detectar o pico, é que nós vamos ter a tensão da rede vezes raiz de 2. Então, aqui nós podemos, em média, dizer que a nossa tensão aqui vai variar em torno de 120 a 370 volts. Isso vai depender de quanto você está ligado na tua rede elétrica. Vamos imaginar que a tua fonte funciona de 85 a 264 PAC RMS. Vezes raiz de 2, isso aqui vai dar 120 volts DC a 374 volts DC. Então a tensão desse capacitor DC, ela vai depender do valor da tua rede elétrica. Ou seja, à medida que tenha uma variação da tua rede aqui, no capacitor nós também vamos ter uma variação dessa tensão DC. Sempre essa variação vezes raiz de 2, né, que é o quê? Ou seja, a tensão DC filtrada nesse capacitor vai ser 41% maior que o AC RMS que você mediu com o teu multímetro. Então, se você medir com o teu multímetro aqui em AC e encontrou 100 volts, é muito provável que aqui você vai ter 41% acima, ou seja, você vai ter 141 volts, tá? Porque nós vamos detectar o pico e não a tensão RMS. Os circuitos retificadores, eles são detectores de pico, tá? Eles detectam o pico da rede. A tensão RMS está aqui e o pico da rede está lá em cima. Então, por isso nós vamos encontrar sempre nesse capacitor 41% da DC, que é maior que a tensão RMS que você mede com o multímetro aqui, tá bom? Então, qual é a função desse circuitinho retificador? A função dele é retificar essa tensão de entrada, né, transformando aqui nós temos AC, né, ele vai transformar isso aí em DC. Então aqui você entra AC já filtrado e aqui sai DC. Lembrando que é sempre mais 41% acima do valor da rede que você mediu, tá? Rede AC, tá bom? Então a função desse circuitinho é exatamente fazer essa aqui. Eu já estou desbravando os 4 principais circuitos, né? Hoje a minha ideia é o quê? É falar dos 4 principais circuitos para a gente começar a primeira aula, né? Quais as principais ideias e as prévias de funcionamento de cada um para você já se ambientar com a fonte de alimentação. Vamos continuar. Agora nós vamos para a nossa fonte standby. Essa fonte standby usa um CIzinho muito conhecido aí, né? Que chama-se TNY276. É um circuito integrado da Power Integration, né? Inclusive existe muita documentação a respeito desse circuito integrado. Então,
Essa aqui é a nossa fonte de standby, né? A nossa fontezinha de standby. Essa nossa fonte de standby, né? Ela é dividida entre o primário, que é esse circuitinho pro lado de cá, primário. Aqui nós vamos ter aqui o primário, né? Aqui nós temos primário, né? E do lado de cá nós temos o secundário. O diodo está pelo lado de baixo, o diodo fica na parte bottom, é um diodo SMD, o nosso diodo retificador. Então esse diodo aqui, essa numeração não bate, não é igual a da placa, porque eu estou usando o datasheet, mas eu uso os datasheets para consertar a fonte quando eu não tenho esquema. Eu não preciso de ter um esquema se eu já sei qual CI usa, porque esse circuitinho que aqui está vai ter que seguir as regras desse datasheet. Tá? Então não se preocupe, porque isso vai dar certinho até o final da aula do curso, você vai entender. Tá? Então nós temos aqui o primário, como você está vendo aqui, ó. Aqui é a parte do primário, que é essa parte toda que você está vendo aqui. Faz parte do primário, né? Que é o primário dessa fonte. E aqui nós temos o secundário. Nós temos aqui a parte do secundário. Claro que essa fonte também tem a parte de malha de realimentação que a gente vai estudar. Ok? Também nós devemos pensar na realimentação para manter a tensão de saída estável. Então, essa fonte de standby, ela não é difícil de entender, né? Ela é bem tranquila de entender, e nós vamos fazer isso durante o curso, tá? Ela vai fazer aqui uma proteção, ela pode fazer a proteção de AVP. Aqui nós temos o enrolamento auxiliar, nós vamos aprender isso na fonte. Aqui nós temos o circuito de clamp, isso aqui é o clamp dessa fonte, ok? Aqui é o retificador de secundário, e aqui nós temos a nossa malha de controle, ó. Então essa nossa fonte aqui é a nossa malha de controle. A topologia usada nessa fonte aqui é a topologia flyback, né? É a nossa topologia flyback. Inclusive nós temos um livro escrito a esse respeito, um livro com mais de 100 aulas, juntos explicando cada capítulo e cada circuitinho desse aqui. Então vamos dividir essa nossa fonte standby aqui, né? Nossa fonte standby. E todas as fontes vão aprender no curso o que? Você tem que pensar sempre, quando eu olho para essa fonte, né, que é essa fonte aqui, o que eu devo pensar? Você vai ter que pensar, como é que faz a partida dessa fonte? 2, você vai ter que pensar nas proteções, né? Nós vamos aprender isso. E 3, nós temos que pensar também na situação normal, como que são as questões normais, quando ela está tudo normal, qual que é o funcionamento, né? Isso nós devemos pensar. 4, nós devemos pensar também nas questões de falta de carga, isso é importantíssimo nas fontes chargadas, muita gente não atentou-se ainda aqui. Então, sempre quando eu olho para uma fonte, a fonte standby, eu vou ter que pensar na partida dela, porque essa daqui depois do retificador, vem vem o retificador, aí 2, a próxima fonte a funcionar é a fonte standby, dentro da sequência de start. Então, primeiro o retificador funciona, aí gera tensão aqui para alimentar aqui o dreno do nosso CI, do nosso MOSFET que é interno ao CI. Aí sim vem as questões de partidas da fonte aí que ela funciona, tá? Então nós devemos lembrar que primeiro o retificador, segundo a fonte standby. Então essa daqui é a segunda fonte que tem que funcionar. Não adianta nós pensarmos na principal sem antes a fonte standby não estar funcionando. Então olha só, nós temos que pensar tudo isso? Sim. 4, vou chamar aqui 5, que é uma coisa muito importante, método de manutenção. Se você tiver método de manutenção, né, você vai entender como fica fácil sanar defeito dessa fonte. Então eu vou dizer para você que consertar essa fontezinha aqui é muito fácil. E eu vou mostrar isso para você no curso, a facilidade que é consertar essa fonte. Vou dar todas as dicas, né, e macetes para você. Claro, você vai entender todo o funcionamento dela, tem que ser muito sincero. Eu tenho um livro que tem 259 páginas, tem mais 100 aulas, onde eu passo tudo isso explicando como é que isso aqui funciona, né? E aí você vai poder se aprofundar, vai ter o treinamento também que nós vamos liberar para você de manutenção de game, que eu aprofundo muito nisso aqui. Mas nessas 3 aulas eu tenho que passar para você o que é a função, como funciona e as dicas de manutenção, né? Que é para você faturar. Nossa, professor, mas é possível? Claro que é.
Você vai ver os macetes e as dicas que eu vou passar para você, o quanto vai ajudar você a ser rápido na manutenção dessa fonte. Eu vou dizer para você que ela é fácil de consertar. Ok? É fácil de consertar. Não esqueça disso. Então, aqui está a nossa fonte standby. Claro que eu vou dar mais macete para você sobre ela. Hoje é só uma visão panorâmica. Não esqueça que é uma visão panorâmica apenas, né? Com uma medidinha aqui com o scope, ó. Eu já sei se eu vou para o secundário, eu já sei se eu vou para a linha de realimentação, eu já sei se eu vou para a parte primária, com uma única medida. Eu já vou ensinar você como que uma única medida com scope aqui, eu sei para onde eu vou. O pessoal que faz curso comigo já estão cansados de ouvir eu falar isso, mas infelizmente é assim, felizmente na verdade, né? É assim que as coisas funcionam. Então, essa daqui é a nossa fonte de standby. É a fonte que usa um 6 em TNY 276, aqui está no esqueminha 278, mas a família vai de 271 até 279, tá? E a família, esse cara aqui é o TNY 276, tá? Então, fiz um overview aqui, um panorama desta fonte, mas amanhã, na próxima quarta-feira, nós vamos aprender como é que eu conserto toda a parte primária dessa fonte aqui rapidamente, tá? Beleza, então, aqui nós temos a nossa fonte standby, que vai gerar para nós aqui a nossa tensão chamada 5 volts. Standby, que vai inicializar todo o funcionamento do nosso console, né? Sem isso aqui, sem essa fonte funcionando, nada a declarar. Se essa fonte parar, para tudo, todo mundo vai ficar parado, tá bom? Então é uma fonte muito importante que você deve ficar de olho nesta fonte aqui, beleza? Outra fonte também muito importante é o nosso conversor principal, né? O circuito integrado que se utiliza nessa fonte é o circuito integrado chamado HR1000. HR1000, que é esse rapazinho aqui que eu tirei foto dele na placa. Então, esse circuito integrado, ele faz parte do nosso conversor ressonante. Ele é responsável por gerar a tensão de alimentação de 12 volts na saída. Então, toda a fonte principal é baseada nesse cara aqui. Então, esse cara aqui, ele usa, ele é um controlador PWM, né, claro, é um controlador PWM, porém, vamos mudar aqui, você está acostumado com os controladores PWM, e eu venho dizer para você agora aqui que vai mudar um pouco, os conversores ressonantes, que são esses tipos de conversores que o HR1000 é, eles não trabalham por PWM. Eles trabalham por um controle baseado na frequência do PWM. Tá? Nós estamos acostumados nas fontes comuns, o PWM ficar variando o seu DUT para mais e para menos e assim controlar a tensão de saída. Nesse caso nós vamos manter o ciclo sempre em 50%, só que nós vamos modular a frequência. A frequência vai ter a frequência mínima e nós vamos encontrar também a frequência máxima. Então esse cara vai trabalhar com a frequência mínima e uma frequência máxima. Por isso que nós temos aqui o F7, ó, 7 de frequência. Então nós vamos aprender exatamente isso daqui. Como é que esse cara funciona? Então nós trabalhamos aqui com constante de tempo. Observe que nós temos aqui ó, um oscilador, uma constante de tempo. Por que nós temos essa constante de tempo? Porque as fontes que são chamadas de conversores ressonantes, né? Elas são fontes que trabalham com constante de tempo, porque a modulação, o controle da tensão de saída é em base da frequência do PWM e não na largura do PWM. Primeira regra que você tem que entender que essa frequência aqui, ela pode variar o seu valor entre uma frequência mínima e uma frequência máxima, tá? Então, o PWM fala que eu tenho um DUT mínimo e um DUT máximo. Agora aqui não, você tem uma frequência mínima e você tem uma frequência máxima, sendo que os DUTs são todos 50%, tá? A primeira diferença dessa fonte que utiliza conversores ressonantes é o que? É a característica de controle. A característica de controle não é mais por PWM e sim por FPM, que é Frequency Pulse Mode, né? Modulação por frequência, tá? Então olha só, vamos continuar. Aqui, se você observar, por que nós chamamos de conversor ressonante, né? Por que é um conversor ressonante? Por quê? As topologias flyback, se nós olharmos, né? Se nós olharmos, você tem um transformador
e já vai direto para o MOSFET, né? Então o MOSFET fica aqui, hora está fechado, que está saturado, e hora está cortado, que é uma chave aberta. Então o transformador é ligado diretamente na chave. Os conversores ressonantes, são chamados de conversor ressonante, eles não são assim, eles são diferentes. Se você observar, nós vamos ter o transformador, mas observa, né, que o transformador está aqui, tá vendo? Olha só o transformadorzinho aqui. O transformador está aqui, tá? Ele vem para o centro aqui, ó, vem para o centro, tá vendo? Vem aqui para o centro, ok? E olha só que legal o que vai acontecer aqui, ó. Ele tem um capacitor antes, ó, passa por um capacitor e vai para o transformador, tá vendo? Ó, e do transformador vem para lá. Então eu estou fazendo o seguinte, eu estou pegando um capacitor e um indutor, né? E aí sim eu estou colocando esses caras para ressonar. Ou seja, o que eu estou fazendo? Estou fazendo isso aqui, ó. Eu vou pegar aqui um MOSFET, vou ligar numa chave. Vou pegar outro MOSFET e ligar na outra chave. Eu vou pegar aqui, ó, do centro dessas chaves. Eu posso passar pelo transformador e vou para um capacitor ressonante. Ou seja, o transformador, ele sempre vai estar em série com um capacitor, ó. Ele vai estar em série com um capacitor. Ou seja, se eu tenho agora um tanque LC aqui, o que nós vamos ter aqui? Aqui a nossa corrente ela vai ser senoidal. Essa é uma grande diferença, que a corrente no primário da fonte ela é senoidal. Aqui você vai encontrar uma forma de onda quadrada variando, mas aqui, ó, nós vamos encontrar exatamente o que? Uma corrente senoidal. E quando nós pensamos em corrente senoidal, nós vamos dizer que o fator de potência dessa fonte é extremamente alto, chega no 0,95%, ou seja, essas fontes são tão eficientes que elas chegam a 95% de eficiência. Ou seja, de cada 100 watts que entra na fonte, ela entrega no secundário 95, ou seja, ela só desperdiça 5%. Então, por que ela é chamada conversor ressonante? Porque em série com o transformador vai ter um capacitor. E é bem visível esse capacitor na nossa fonte, pessoal, olha só. Ele é visível. Observe que aqui você tem, ó, os dois MOSFETs. Aqui está o transformador e se você observar aqui está o capacitor. Né? Então fica visível para nós porque isso aqui é um tanque LC. Ó. Então pessoal, aqui está o circuito integrado, né, que é utilizado nessa fonte, que é o HR1000. Vamos fazer um resumo aqui desse circuito integrado, que é muito importante nós entendermos as etapas dele para nós sabermos como é que funciona. Por quê? Como eu disse para você, esse circuito integrado ele é ressonante, ou seja, nós temos aqui uma fonte que é o chamado conversor ressonante, né? E já vimos por que ele é um conversor ressonante, né? Ele é um conversor ressonante porque além do transformador, né, você insere com ele tem os capacitores ressonantes. Sendo assim que nós trabalhamos com capacitores com um tanque ressonante, um tanque LC, que é o transformador mais o capacitor, esse circuito integrado, o controle dele não é mais por PWM. Né? O controle desse rapaz aqui é por frequência, modulação, Frequency Pulse Mode, modo de controle de pulso por frequência. Tanto é que nós vamos encontrar o que? Um pino chamado F7. E observe que saindo do pino F7, olha para onde nós vamos. Nós vamos vir aqui ó, no optoacoplador do nosso TL431. Observaram? Isso quer dizer o quê? Que o controle da tensão de saída, que esse cara vai estar monitorando a tensão de saída, o controle da tensão de saída dos 12 volts, né, vai atuar exatamente nesse circuito aqui. Ó. Tudo isso daqui é responsável pelo controle de frequência do nosso PWM. Então todo esse circuito aqui do pino 5, 4, 3, 2, 1 aqui, tudo isso aqui vai controlar a frequência do nosso pulso que vai ser aplicado onde? Nos gates dos nossos MOSFETs. Né? Então esses circuitos aqui controlam a frequência, ou seja, e o TL431 junto com o opto vai atuar aonde? Nesse circuito, ou seja,
Dependendo se a tensão de saída você quer ficar mais alta ou mais baixa, nós vamos manter sempre em 12, mas suponhamos que por algum motivo coloca mais carga tende a cair, menos carga tende a subir. Como que vai ficar? O ópto vai ficar atuando aqui nesse pino FS Mode Burst. Ele vai ficar atuando nesses dois pinos aqui controlando a frequência. Com isso, o DUT do PWM não é igual nas fontes comuns que ele fica variando a largura do pulso. Aqui não, ele vai manter sempre 50%. Só que, detalhe, esse circuito aqui junto com a malha de controle vai fixar isso aqui em uma frequência máxima e uma frequência mínima de PWM. Sendo que o PWM é sempre com DUT com a largura de 50%, né? Sempre o pulsozinho assim alto e baixo é igual, 50%. Então, olhando para a malha de controle aqui, que fica monitorando a tensão de saída com o TL431 junto com esse circuito, nós vamos controlar então a frequência do nosso conversor. Ou seja, o conversor ressonante não trabalha com variação de largura de pulso, mas sim o controle ressonante, o conversor ressonante, que é esse cara aqui, ele trabalha com variação de frequência e não com variação de largura de pulso PWM. Enquanto que nos PWMs a frequência é fixa. O que muda é a largura do pulso. Aqui não. A largura do pulso é fixa, 50 a 50, mas o que varia é a sua frequência, entre a sua frequência máxima e a sua frequência mínima. É esse que esse circuito vai fazer. Então, essa parte do nosso circuito integrado aqui vai ser responsável por todo o controle de frequência e oscilação desse circuito integrado. Vamos continuar. Aqui nós temos a nossa topologia half bridge. Aqui nós temos a nossa topologia half bridge. Esse MOSFET que é ligado no VCC, nós chamamos ele de high side. Nome bonito, né? High side. Esse cara que está aqui é o nosso low side. Por que low side? Porque ele está ligado no GND. Por que high? Porque ele já está ligado no VCC. Então esse aqui é o MOSFET, nós vamos chamar de parte alta. Isso aqui é o MOSFET de alta, né? Da parte alta do nosso conversor. E esse cara aqui é o nosso MOSFET de baixa, né? Aqui nós temos o resistor de gate, o resistor de gate desse nosso MOSFET. Esse capacitorzinho aqui é o nosso capacitorzinho de bootstrap, é o BST, é o nosso bootstrap. Por que existe o bootstrap? Toda a topologia half bridge, nós estamos estudando meia ponte, half bridge, para manter o MOSFET de parte alta saturado, precisa de um circuitinho chamado de bootstrap. E esse aqui é o nosso capacitorzinho de bootstrap. Então o 6zinho HR1000 que é usado no Xbox tem bootstrap? Tem bootstrap para manter o MOSFET da parte alta aí funcionando. Beleza. Aqui ó, nós vamos ter o que? No centro aqui da nossa fonte vai para o transformador. Né? Então sai do transformador aqui, ó, né? Tem os capacitores, né? Então, e vem aqui para a nossa comutação. Então nós temos aqui a nossa topologia do primário da nossa fonte. Junto, né? Então, nós temos o nosso tanque LC mais half bridge. Aqui nós temos também a nossa topologia half bridge. Então, esses dois MOSFETs, aqueles dois MOSFETs que eu já mostrei lá para você, que faz a nossa topologia half bridge. Nós vamos estudar melhor isso daí, tá? Aqui o que nós temos, ó? Saindo daqui do nosso tanque, olha o que nós temos. Nós temos um circuito que é o monitor de corrente, por isso que ele vai para o current sense. Então, isso aqui é um circuitinho que vai monitorar a corrente. E, se falando de corrente, nós sabemos que um circuito que tem um indutor e um capacitor forma um tanque LC. E aqui nesse capacitor nós vamos ver que a corrente nesse cara, ela é senoidal. É uma das grandes vantagens, aí, como eu já disse, dos conversores ressonantes, que é a questão da corrente ser senoidal. Então aqui nós temos um monitor de corrente, né? Outra questão importante que esse circuito integrado é o burnout, né? O burnout aqui, o que ele vai fazer? Ele vai monitorar o valor da tensão que está entrando aqui na nossa fonte, que vem lá do nosso capacitor de filtro, ó. Que vem lá do nosso capacitor de filtro, ele vai monitorar através desse divisor de tensão para fazer o burnout aqui, ó, tá? Isso aqui é uma proteção. Isso aqui é uma proteção, ok? Só vai liberar o funcionamento desse circuito integrado depois que essa linha estiver com padrões normais, que nós vamos aprender como é que faz isso daí, tá bom? Então, esse circuito integrado no seu primário, né, nós estamos aprendendo essas questões aqui. Saindo do enrolamento auxiliar aqui, ó,
Nós temos o BIAS. O que é o BIAS? O BIAS é uma alimentação auxiliar. É uma alimentação auxiliar. E aqui nós temos um Zênio, mais um resistorzinho fazendo LED. Isso aqui é uma proteção de OVP. Okay? Então, fazendo um resumo desse circuito integrado, eu não estou entrando na íntegra do funcionamento, mas isso para você se ambientar. Tá? Então, fazendo um resumo do CIzinho que é usado, o HR1000 do nosso conversor ressonante, nós temos tudo relativo à frequência. Aqui nós temos um sensor de linha, para saber como é que está o VCC. Aqui nós temos o BIAS mais o OVP. Né? Aqui nós temos o monitor de corrente. Ó, monitor de corrente. Aqui nós temos o nosso tanque LC mais half bridge. Então o primário dessa fonte se resume nisso aqui. Esses 4 tipos de circuito. Proteção e rolamento auxiliar, corrente, half bridge, relativo à frequência e relativo à linha de monitoramento. Então esse circuito dessa fonte lá na placa também vai estar dividido assim, porque o fabricante da fonte tem que seguir essas regras, ele não pode mudar essa regra. Porque se ele está usando esse CI, ele vai ter que seguir todas essas regras. Isso aqui é o esquemático do nosso Xbox? Não é. Mas vai seguir essa linha? Com certeza, porque ele não pode ficar inventando a moda. Porque ele resolveu usar um circuito integrado que não é dele. Esse HR1000 não é da Microsoft, por exemplo. Não é dono de ninguém. Isso aqui é do fabricante da HR1000, ok? Agora nós vamos para uma outra parte, que é o retificador do secundário. Que é chamado retificador síncrono, que é o retificador síncrono, onde nós temos Q8 e Q7. Nós vamos entender agora a questão do Q8 e a questão do Q7, né? Vamos lá. Aqui nós temos o nosso retificador síncrono. O retificador síncrono que usa o circuito integrado dessa fonte, usa um MP6922. É esse rapazinho aqui que é usado aqui, MP6922. Então, que é esse rapazinho aqui que está aqui na placa, tá bom? Esse MOSFET S1 e S2 aqui do datasheet é esses dois carinha que está aqui, ó. Então esses dois aqui são os MOSFETs. Esse Cout é representado pelos capacitores de filtro aqui. Tá? Então o que é o tal do retificador síncrono, né? Como é que funciona o retificador síncrono? O retificador síncrono, ele vai tirar no lugar, né, dos MOSFET, vai utilizar, do diodo vai usar o MOSFET. Tá? Vai usar MOSFET. Todo retificador síncrono usa MOSFET. Sim. Todos os MOSFET têm esses diodinhos internos. Sim. Então, inicialmente, quando você ligar essa fonte, que ela começar a funcionar, como que ela vai estar? Os MOSFET, o circuito aqui, ó, não está alimentado, porque a tua fonte não funcionou ainda. Então, como é que ele vai funcionar? Inicialmente, o funcionamento é pelos diodos, né? Você tem aqui os diodos internos dos MOSFET. Você tem que imaginar agora que você tem um diodo e paralelo com ele é o MOSFET, representado como uma chave aqui, ó. Né? Estou fazendo um representando positivo da mesa, tá? E eu tenho aqui os MOSFETs que está paralelo, que esse diodo é interno ao MOSFET, mas imagine que o MOSFET agora é uma chave, né? Ok? Então, o que nós vamos fazer agora aqui? Inicialmente, quando você liga, para mim alimentar o circuito integrado, porque o circuito ele precisa ser alimentado. Como que ele vai começar a funcionar para ele colocar o retificador síncrono para entrar em funcionamento? Então, a priori, o funcionamento inicial é pelos diodos internos do MOSFET, funciona pelo diodinho. O diodinho começa trabalhando e depois que ele funcionou, fecha o MOSFET e bypassa o diodo. Agora tem um detalhe. Se eu fecho o MOSFET, eu tenho que ter um controle aí muito interessante. Porque o diodo, ou ele só, do jeito que ele está, eu posso colocar ele de tal forma que ele só conduz quando é positivo. Eu posso inverter, ele só conduz quando é negativo. Beleza. Mas e o MOSFET? Como é que o diodo vai detectar isso aqui naturalmente, né? O diodo detecta isso aqui de maneira natural. Agora eu pergunto para você, como é que o MOSFET vai saber a hora que ele tem que fechar e a hora que ele tem que cortar? Simples. Coloca-se um circuito integrado. Ó. Esse circuito integrado, ele vai monitorar o enrolamento aqui, ó, observe, né? Vai monitorar o outro enrolamento aqui, como você está vendo, ó, ele fica de olho no monitoramento dos enrolamentos.
Então ele ficando de olho internamente, ele analisa o zero, né? Ele analisa o zero desse sinal e analisa o zero desse sinal. Ou seja, ele sabe quando é que esse sinal está em zero, quando ele vai para positivo e quando ele vai para negativo. Ele também sabe quando aqui está indo para positivo e quando está indo para negativo. Então esse circuito integrado é o circuito de sincronismo que a gente chama, né? Por isso que ele é um retificador síncrono, porque ele vai ter um CI de sincronismo. E esse CI de sincronismo é que vai dizer a hora desse MOSFET saturar e a hora desse MOSFET saturar. Eles vão trabalhar igual os diodos. Quando esse aqui estiver saturado, esse aqui vai estar cortado. Quando esse aqui estiver saturado, esse cara aqui vai estar cortado. E vice-versa, eles vão ficar trabalhando assim, né? Quando um está fechado, o outro está aberto, né? Ficar trabalhando dessa maneira. Então, o que é um retificador síncrono? A partida inicial dele é pelo diodo interno, né, porque ele precisa alimentar. Depois, aí entra um CI fazendo sincronismo, dizendo o seguinte: olha, eu decido a hora que esse cara satura e eu decido a hora que esse cara aqui satura pelos seus pulsos de gates, né? E além disso, ele também monitora a tensão de saída. Ó, esse 6 vai monitorar a tensão de saída. Então, olha só que interessante o funcionamento desse negócio. Eu preciso de um circuito integrado para monitorar o transformador, e assim dizer para o qual MOSFET a hora que ele tem que cortar e a hora que ele tem que saturar. Vai ser igual a um retificador comum? Teoricamente seria como se fosse os diodos, só que agora é como se fosse assim, diodos que tivesse controle, né? Eu controlo o meu retificador por um circuito integrado. É exatamente isso. Então, qual a vantagem? Você vai assim, professor, qual a vantagem de você fazer isso? A vantagem é muito grande. A queda de tensão de um diodo, né, ela é alta. A RDS1 de um MOSFET, ela é muito baixa. Então, as quedas de tensão que nós vamos ter no MOSFET é muito menor do que eu teria com o diodo. E isso torna a minha fonte mais eficiente. Tá? Isso é um retificador síncrono. Aqui tem o 6MP6922, você também pode estudar mais isso daí, né? Mas a gente vai avançando. Hoje é só um panorama geral do funcionamento dessa fonte. Nós estamos fazendo um panorama. E dentro desse panorama, eu estou explicando para você aqui como que funciona o quê? Falei uma introdução ao filtro RFI retificador, uma introdução à nossa fonte standby, uma introdução à nossa fonte principal, uma introdução ao nosso retificador síncrono, para você saber a função de cada uma dessas partes e como é que a prévia de funcionamento de cada um. Então agora você tem ideia do que é um retificador síncrono, porque ele é síncrono, porque tem um CI, é como se fosse o diodo retificador controlado por um CI, só que o diodo não tem controle, então coloca um MOSFET que controla a hora daquele, que se fosse a hora do diodo conduzir, a gente dizendo agora a hora do MOSFET conduzir, nós vamos controlar. Tá? Então, essa aula é exatamente para intuito nós entendermos um panorama geral dessa fonte. Isso aqui foi a aula de um panorama geral desta fonte. Tá? Foi só um panorama. Nós fizemos uma introdução, aonde se você não entender as partes, nós não conseguimos fazer nada. Então, a primeira coisa é você ter essa visão de funcionamento da fonte, porque isso aqui com certeza vai nos ajudar nas próximas aulas. Aí tem a questão do filtro, do retificador e filtro, da fonte standby, do conversor ressonante e também do nosso retificador síncrono. Só coisa de alta tecnologia tem nessa fonte. Então, te espero na próxima aula. Valeu! Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula, né? Um mega conteúdo que eu espero ter te ajudado muito. Quero dizer para vocês, se vocês tiveram alguma dúvida, né? Se ficou alguma dúvida aí com essa aula, o grupo está pausado, lá você não consegue mandar mensagem, mas você pode estar nos chamando no privado, que nós teremos o prazer de tirar todas as suas dúvidas, estaremos te respondendo com certeza, ok? E também lembrando que quarta-feira nós vamos estar te enviando o próximo conteúdo. Então, assista toda a aula 1, para você na quarta-feira receber a aula 2, eu tenho certeza que vai ser uma aula muito interessante aí. Nós vamos estar abordando na segunda aula a questão de como é que você detecta defeitos em todo o primário da fonte, tanto do conversor da LLC, como também da fonte standby. Então, não perca essa aula, te espero quarta-feira. Quero te dar uma dica. Deixe o nosso grupo fixado aí, para ele aparecer como os primeiros grupos, porque daí você vai ficar sempre antenado, recebendo as mensagens, vai ficar sabendo tudo que está acontecendo no grupo, tá bom? Então, não esqueça de deixar o nosso grupo fixado, que vai melhorar aí a sua rapidez de atendimento com todas as informações que estaremos passando para você.
E claro, né, qual o objetivo? Que você não perca nada, que você absorva todas as informações que estaremos passando aqui para você. Então, um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!